TVC, a TV do Correio da Manhã. Direto dos estúdios da TV Correio da Manhã em Petrópolis, começa agora o Correio Petropolitano Debate desta terça-feira. O Balcão Online de Petrópolis disponibiliza mais de 100 oportunidades para esta semana em empresas do município. E a Firjan SESI promove oficinas gratuitas de gastronomia no Petrópolis Gourmet 2024. Você vai saber como se inscrever. E o comércio de Petrópolis prevê a abertura de 3.000 vagas temporárias no final do ano. E o serviço de maternidade pode ser suspenso no fim deste mês em Três Rios. O hospital alega a falta de repasses do Estado e do município. E foi iniciada a feira de renegociação Serasa. Dívidas podem ser quitadas com até 90% de desconto. O diálogo com o objetivo de fomentar novos eventos a fim de garantir emprego, economia e renda para a cidade. Eu sou Richard Stolzenburg e o Correio Petropolitano Debate está começando. Olá para você que nos acompanha, seja muito bem-vindo. Mais uma edição do Correio Petropolitano Debate, começando ao vivo aqui na TV Correio da Manhã, para as nossas cidades de cobertura e também para todo o Brasil pelas nossas redes sociais. Você pode acompanhar a nossa programação na nossa página do Facebook, basta você pesquisar por TV Correio da Manhã e lá você tem a nossa programação. Além disso, ela também está disponível para você no nosso YouTube. Basta você pesquisar também TV Correio da Manhã. E lá, além de você acompanhar ao vivo a nossa programação, você também pode ver e rever, compartilhar aquele jornal, aquele programa preferido que você gosta e, obviamente, aproveitar para compartilhar com a família e com os amigos. Além disso, você, para ficar ainda bem informado, tem os nossos sites, tvc16.com e também o nosso correiopetropolitano.com.br. Por eles você fica antenado sobre tudo que acontece aqui em Petrópolis e na nossa região de cobertura. Além disso, você pode participar com a gente aqui no Correio Petropolitano Debate. Basta você enviar fotos, vídeos ou até mesmo denúncias de algum problema que você identificou na região onde você mora ou naquele trajeto para o caminho do trabalho ou para levar o filho para a escola, enfim, você pode mandar pelo nosso e-mail, está aqui na tela para você, tvccorreiodamanhã@gmail.com, ou também pelo nosso WhatsApp, DDD 24 99323 1675. E lembrando, tanto o e-mail quanto o WhatsApp não é só para você petropolitano, viu? Você que é de Teresópolis, Três Rios, Paraíba do Sul e também Nova Friburgo, pode mandar para a gente, estamos aguardando aqui a sua mensagem. A gente começa a edição de hoje falando sobre um acidente que foi registrado na manhã dessa terça-feira na localidade Itamaraty, em Petrópolis. Duas motos colidiram por volta das 8 horas da manhã na rua Bernardo Proença, ali na altura do número 2117, próximo ao antigo postinho, né? O posto de saúde que tem ali no Itamaraty, muito próximo inclusive também do terminal rodoviário ali do Itamaraty. Os dois motociclistas foram atendidos pelo Corpo de Bombeiro. O acionamento da corporação foi feito às 8h04 da manhã e eles foram encaminhados para o Hospital Santa Teresa, mas não há informações até o momento sobre o estado de saúde das vítimas. A gente consegue ver ali os dois motociclistas, inclusive, deitados no chão. A gente vê um congestionamento ali também na região. De acordo com o Cetrans-Petro, 7 linhas sofreram impactos aí por conta dessa colisão, até a chegada ali do Corpo de Bombeiros para fazer a remoção das vítimas e encaminhar para o hospital. Mais um acidente sendo registrado aqui na cidade. É preciso cautela, afinal as duas motos colidiram ali praticamente de frente, né? Então, por que tanta pressa, né? Às vezes é melhor você se resguardar. A gente sabe que estava chovendo, inclusive na manhã dessa terça-feira aqui na cidade, e isso torna ali a pista também mais escorregadia,
o que possibilita mais registros de acidentes. Vamos falar sobre oportunidade? A Firjan SESI, por meio do programa Firjan SESI Cozinha Brasil, vai promover entre os dias 7 e 9 de novembro, ou seja, a partir da próxima quinta-feira, oficinas gratuitas que vão abordar a importância da cultura alimentar com o preparo de receitas culinárias afetivas e que remetem às memórias familiares, com inspirações na música brasileira. Serão 2 vivências diárias, às 10 horas da manhã e à 1 hora da tarde, na unidade móvel da Cozinha Brasil, que vai ficar aqui no centro da cidade, na Praça Dom Pedro II, no centro. As inscrições podem ser feitas por meio de um formulário. Esse formulário está lá no nosso site tvc16.com. Ou você pode diretamente ali no local, na sede da Cozinha Brasil, na Praça Dom Pedro II, para fazer a sua inscrição. Mais importante e rápido, porque as vagas são limitadas. A ação faz parte do calendário da 24ª edição do Petrópolis Gourmet, que acontece até o dia 24 de novembro. Ele começa agora no dia 8 e que tem como tema Sinfonia dos Sabores, com extensa programação e diversos restaurantes participantes. O Cozinha Brasil é um programa de educação alimentar da Firjan SESI e que tem a missão de promover a qualidade de vida e a educação alimentar dos participantes, valorizando o alimento pela sua ação social, cultural e econômica. Todas as ações do programa apresentam como foco a educação alimentar e são ministradas por equipe da Firjan SESI, compostas por nutricionista e auxiliar de cozinha, com metodologia que permite abordar temas relevantes e atuais de forma lúdica, interativa e construtiva, levando os participantes a refletirem, a construírem soluções para situações, problemas de forma compartilhada e a contribuírem com o tema proposto a partir das suas experiências. A gente segue falando sobre oportunidade porque o Balcão Online de Petrópolis disponibiliza mais de 140 vagas para essa semana em empresas do município. O Balcão de Empregos está oferecendo mais 143 oportunidades de trabalho em empresas de Petrópolis. Para participar dos processos de seleção, os candidatos devem cadastrar os currículos no site da Prefeitura, em petrópolis.rj.gov.br, até a sexta-feira, dia 8 de novembro. Há oportunidades para açougueiro, atendente de lanchonete, auxiliar de produção, balconista, cozinheiro, garçom, jardineiro e muitas outras. Todos os candidatos concorrem nos processos seletivos, desde que atendam aos requisitos exigidos pelos empregadores. As empresas têm responsabilidade integral pelo recrutamento e pelas contratações. E as vagas, lembrando para você, são atualizadas semanalmente. Se porventura não tem uma vaga de acordo com o seu perfil, na semana que vem não deixe de acompanhar, ver as vagas ofertadas. E até mesmo, quem sabe, se você ali identificou a vaga que é de acordo com o seu perfil, já busca até mesmo um contato ali com a empresa. Às vezes, proatividade também pode ser aí uma das possibilidades de conseguir essa vaga e sair com o pé direito nesse processo seletivo. A gente fala agora sobre o comércio, porque com a chegada do fim do ano, o comércio e principalmente o setor de serviços no Brasil já começam a movimentar o mercado de trabalho. E com a expectativa de abertura de até dezembro, na verdade, de 110 mil vagas temporárias, informais, efetivas ou terceirizadas. De acordo com a pesquisa realizada pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas, a CNDL, e pelo Serviço de Proteção ao Crédito, o SPC Brasil. Esse número representa um crescimento de quase 16 mil oportunidades em relação a 2022, quando foram estimadas pouco mais de 94 mil vagas. Em Petrópolis, a estimativa local da Câmara de Dirigentes Lojistas prevê a criação de cerca de 3 mil vagas temporárias para atender a demanda do comércio nas festividades de Natal e Ano Novo. Os dados revelam que a contratação média por empresa será de 2 profissionais e a maioria dos empresários, ou seja, 54% deles, planeja abrir vagas temporárias. O tempo médio de contratação previsto é de 2 a 3 meses, sendo que 26% desses trabalhadores podem ser efetivados após o período. No entanto, 51% dos empregadores afirmam que não têm intenção de efetivar funcionários temporários e 23% ainda não definiram.
No que diz respeito às modalidades de contratação, a pesquisa aponta que 52% dos empregadores pretendem contratar sem carteira assinada, 45% com registro formal e 20% por meio de empresas terceirizadas. Além disso, a maioria das vagas será para o trabalho presencial, 93% delas, e 2% serão para home office e outros 3 modelos híbridos, ou seja, às vezes na empresa, às vezes trabalhando de forma virtual. As funções mais procuradas incluem vendedor com 23%, ajudante com 16% e cabeleireiros com 12%, seguido por recepcionistas, manicures, caixas e balconistas, todos com 10% de intenção de contratação. Então você que está nos acompanhando, a gente está falando aqui justamente sobre esse trecho agora, só sobre oportunidades. Falamos sobre o curso do Senac, as vagas de emprego do Balcão Online e agora essa possibilidade também de 3.000 empregos durante esse período agora de fim de ano. Então não deixe você de ficar atento, até porque, como foi inclusive apontado na pesquisa, há a possibilidade de ser efetivado após esse período temporário. Às vezes o profissional se destaca bem ou exerce aquela função que foi passada muito bem, se desenvolveu dentro da empresa, ajudou ali naquele crescimento durante aquele período e surge aquela oportunidade. Então é uma ótima iniciativa também para conseguir aí garantir o emprego, em alguns casos até mesmo uma carteira assinada, como a gente acabou de apresentar aqui para você. Falando agora especificamente sobre o verão, a Defesa Civil de Petrópolis divulgou na última terça-feira, na verdade na última segunda-feira, o Plano Verão para 2025 e que inclui ações de prevenção às chuvas na cidade. A Prefeitura de Petrópolis, por meio da Secretaria de Defesa Civil, realizou nesta segunda-feira uma coletiva de imprensa para a apresentação do plano de contingência referente ao verão 2024-2025. O evento, na Casa de Educação Barão de Mauá, contou com a participação do prefeito Rubens Bom Tempo e do secretário de Defesa Civil Rodrigo Werner, além de diversos outros membros do governo municipal. Durante a apresentação do plano, o secretário destacou a importância da participação da população e da integração dos setores para apoio à sociedade, além de apontar também a necessidade de capacitação do voluntariado, tendo em vista que uma pessoa despreparada pode se colocar em risco e também atrapalhar a operação. Durante a coletiva, o secretário de Defesa Civil apresentou mudanças no plano de contingência da cidade e ressaltou a importância do Cell Broadcast, ferramenta que emite um alerta sonoro para todos os celulares. As mudanças de posição nas câmeras de vigilância do CIMOP, que agora estão monitorando os rios, além do aumento do corpo técnico da cidade. Nós temos mais meteorologistas, mais hidrólogos, mas inevitavelmente aquela experiência super danosa nos trouxe uma necessidade de mudanças de procedimentos. Então a mobilização dos pontos de apoio previamente, a constituição de um gabinete de crise, a relação com a sociedade, a relação com o voluntariado, a relação com os colaboradores, tudo isso eu entendo que já foi um ganho de procedimentos, metodologias, tecnologias. A Defesa Civil também anunciou que vai fazer simulados com a população para ensinar os procedimentos que devem ser tomados em uma situação de crise. O primeiro será no dia 29, em 54 escolas do município, com foco em evacuação e escape. O segundo ocorrerá no dia 30 do mesmo mês, com os moradores da comunidade do São Sebastião. Tá aí parte desse balanço divulgado pela Prefeitura de Petrópolis e mais especificamente pela Defesa Civil. A gente de fato chega agora num período mais preocupante, digamos assim, e é necessário que a população fique atenta também aos informes da Defesa Civil, mas que a Secretaria também precisa, durante esse período, intensificar as ações aí, principalmente de prevenção, e a população também receber. Vale lembrar que é necessário pensar em uma outra estrutura também de alerta para a população como um todo, porque, digamos, é uma sugestão, só uma observação aqui, tá, gente? A pessoa recebe no telefone o SMS. E se não tiver sinal, por exemplo, em determinada região? A gente sabe que dependendo da situação ali, da chuva, como for, as linhas de transmissão são cortadas, então a pessoa fica sem sinal. Como que ela vai receber esse alerta? É uma questão importante a ser debatida e discutida, porque há localidades que não tem sirene, por exemplo. Então, se não tem sirene, e se há esse risco da pessoa, por exemplo, não receber esse SMS,
como que ela vai ser informada referente ao alerta de evacuação, por exemplo. É preciso pensar nessas questões, ou até mesmo colocar, por exemplo, as sirenes em todos os pontos de apoio. Afinal, há pontos de apoio em diversas localidades de Petrópolis e ele pode ser um local justamente para divulgação desses alertas. É lógico que tudo isso são medidas que podem ajudar, mas é necessário também as intervenções, as obras de contenção para evitar definitivamente que algo mais grave possa acontecer. A gente fala agora sobre um ato de vandalismo que foi identificado no ônibus seminovo 3058 da cidade das Hortênsias. Olha só, a imagem está aqui na tela para você. E esse é o segundo, viu, gente? Em menos de 15 dias na linha 324, bairro Esperança. Ao todo, 2 bancos foram ali pichados ou rabiscados, como você queira entender. E o caso está sendo tratado pela empresa para identificar o vândalo com o auxílio das imagens do circuito interno de monitoramento. No dia 2 de outubro, 2 dias após iniciar a operação na linha em Petrópolis, uma das janelas do veículo foi pichada, enquanto a outra arranhada com objeto cortante. A gente vê aí, ó, essa imagem que você vê na tela, isso não é adulto que faz, vale lembrar, né? Isso aí é aquele corretivo de caneta que os estudantes utilizam na hora de fazer a correção no caderno, mas parece que não estão estudando, não. Porque a gente vê aí, ó, infelizmente, né, a falta de educação por parte de alguns estudantes. E cadê a educação para esses jovens? Né, a repreensão dos pais responsáveis ali. Porque se isso acontece, é porque não tem a dimensão do que o ônibus, ele pode ser da empresa, mas ele é utilizado pela população como um todo. Inclusive por quem está fazendo esse tipo de situação aí, ó. Então, a gente espera de fato que a empresa, identificando quem fez esse caso, que os pais, os responsáveis, se forem obviamente estudantes, mas em sua grande maioria, essa imagem que a gente vê aqui é justamente esse perfil, que eles sejam inclusive, né, educados e obviamente até se possível fazer a limpeza do banco, né? Porque é muito fácil pegar e lá, rabiscar, desenhar, sendo que não é para isso que é a funcionalidade do banco. Fora que está gastando material, o dinheiro do pai responsável também que precisa fazer a compra do material, aí depois diz que não tem, né? Situação difícil, né? Cadê a educação desses jovens, né, gente? Complicado. O Correio Petropolitano Debate faz um intervalo rápido, a gente volta daqui a pouco para trazer para você previsão do tempo e mais informações da nossa região de cobertura. Não saia daí, a gente volta já. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 89,00, e a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Esse aí sou eu, há 18 meses estudando inglês. Cada passo no aprendizado foi uma porta que se abriu para o meu futuro. Sabe o conhecimento que você desenvolve hoje? Ele é a chave para novas oportunidades incríveis do amanhã. É o equilíbrio perfeito entre aprender e aproveitar cada momento dessa jornada empolgante. E agora, aqui estou eu, na minha tão sonhada vaga em uma multinacional. O inglês abre portas. Fale Minds. Enquanto você acha que alguma coisa deveria ser feita contra o racismo, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Rio de Janeiro.
Rio de Janeiro que você já ama e o Rio que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. O Rio Imagem Baixada já superou a marca de 650 mil exames. Com cuidado especial para a saúde da mulher, o maior centro público de diagnóstico da América Latina tem capacidade para fazer 40 mil exames mensais e traz tudo num só lugar para atender com mais agilidade e eficiência. Rio Imagem Baixada, 9 meses. Chegou o resultado. O que era para poucos, agora é para todos. Governo do Estado do Rio de Janeiro. O trabalho não para, é todo dia e é de todos. Correio Petropolitano Debate de volta e vamos à previsão do tempo para essa quarta-feira. Vamos colocar aqui no nosso telão as temperaturas e as respectivas previsões para as nossas cidades da região de cobertura. A gente começa aqui no alto do nosso televisor com a previsão em Nova Friburgo, que para essa quarta-feira é muito similar à de hoje, viu? O dia será de sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. À noite, muitas nuvens no céu. As temperaturas na cidade vão variar entre a mínima de 16 e a máxima de 25 graus. Já em Teresópolis, o dia amanhece, mas será um pouco mais quente do que essa terça-feira, viu? Com termômetros que vão variar, a gente vê no nosso telão, entre mínima de 18 e máxima de 26 graus. O dia será de sol com algumas nuvens e chuva passageira. À noite, muitas nuvens no céu, mas não chove nesse período. Aqui em Petrópolis, a quarta-feira vai ter as temperaturas assim como Teresópolis, viu? Variando entre mínima de 18 e a máxima de 26 graus, muito similar a essa terça-feira. O dia será de sol, com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado também na tarde e noite, e que seguem assim até amanhã, como a gente tem apresentado aqui para você. Hoje também tem essa previsão, a única variação aí é referente à temperatura. Já em Paraíba do Sul, as temperaturas estão com uma leve tendência de queda para essa quarta-feira, mas o dia continua abafado, com variações entre as temperaturas de mínima 20 e máxima 28 graus. O dia será muito similar ao dessa terça-feira, ou seja, sol, possibilidade de pancadas de chuva, tanto no período da tarde quanto no período da manhã, e muitas nuvens no céu durante todo o dia, apesar de que à noite não chove. Para a gente finalizar a previsão do tempo, em 3 dias, o dia será nessa quarta-feira quente, termômetros devem variar na cidade entre a mínima, veja só, 20 e máximo de 30 graus para essa quarta-feira. Dia de sol com possibilidade de pancadas de chuva na parte da manhã e o céu fica parcialmente encoberto do período da tarde. E assim como em Paraíba do Sul à noite também vai estar firme o tempo em 3 dias, ou seja, não chove na cidade na parte da noite. Vamos colocar só em tela cheia então para você ver aí a diferença, uma variação pequena das temperaturas para as nossas cidades da região de cobertura e 3 dias sendo a cidade aí com a temperatura mais elevada para essa quarta-feira. Apesar disso, todas as outras cidades também com uma variação até agradável referente aí ao tempo, nem muito calor, nem muito frio, e assim a gente finaliza aí a previsão do tempo para essa quarta-feira. A gente dá continuidade ao Correio Petropolitano Debate com uma informação muito preocupante. Os serviços de maternidade do Hospital de Clínicas Nossa Senhora da Conceição, vinculados ao SUS em 3 Rios, podem ser suspensos por falta de repasses da Prefeitura da cidade e do Governo do Estado. De acordo com o documento enviado por Marcelo Colli Fernandes e Denilson de Santa Clara, diretores executivos do hospital, a Prefeitura de 3 Rios e o Governo do Estado atrasaram o repasse de R$ 2 milhões.
De acordo com um documento enviado por Marcelo Colle Fernandes e Denilson de Santa Clara, diretores executivos do hospital, a Prefeitura de Três Rios e o Governo do Estado atrasaram um repasse de R$ 2 milhões. Além disso, ressalta que os recursos recebidos pelo contrato firmado com a cidade gerou um déficit de R$ 20 milhões para 2024. O contrato com o hospital termina no próximo dia 24 de novembro e, devido ao risco de suspensão dos serviços, uma reunião foi realizada na última quarta-feira, 30 de outubro, no Conselho Municipal de Saúde da cidade. Vim falar hoje sobre uma questão muito grave, muito séria que a gente está vivendo na cidade, que é a chance de que pare a maternidade da nossa cidade. A gente está falando de uma coisa muito séria. Pode ser que a gente viva um grande retrocesso, pare de ter, inclusive, tririenses. A gente pode voltar aos tempos em que, para uma pessoa daqui nascer, ela tinha que ir a Petrópolis, ela tinha que ir onde fosse a cidade vizinha. O serviço de maternidade seria suspenso a fim de garantir um reequilíbrio nas contas do hospital. As reuniões entre os envolvidos acontecem há pelo menos um ano. O contrato foi assinado em março de 2023 por um valor superior a R$ 45 milhões por um período de um ano. Em fevereiro de 2024, o contrato recebeu um aditivo para a continuidade dos atendimentos prestados por mais 3 meses. O governo municipal tome as devidas providências, porque é o órgão responsável por fazer com que a gente continue com a maternidade. No dia 29 de maio, um segundo aditivo foi assinado, prorrogando o serviço até agosto, mas não há informação sobre o valor de renovação do serviço e não consta no portal da Transparência outro anexo, referente aos meses de setembro, outubro e novembro. Após a reunião no Conselho Municipal de Saúde, a vereadora Bia Bogossian abordou a situação e o risco da suspensão do serviço durante uma sessão na Câmara Municipal de Três Rios, na última quinta-feira, dia 31 de outubro. Eu estive na reunião do Conselho de Saúde da nossa cidade, acompanhei lá de perto os conselheiros, o diretor do hospital. Esse é um comunicado que o hospital vem fazendo há mais de um ano já para a Prefeitura, de que, se não fosse feito devido repasse para que ele continue com o convênio, continua com todos os atendimentos que são feitos hoje, não é possível que o hospital continue com esses atendimentos. Uma audiência pública foi agendada para a próxima quarta-feira, 6 de novembro, na Câmara dos Vereadores em Três Rios, e a Secretaria de Saúde foi convidada, mas até o momento não confirmou presença. A nossa equipe questionou a Prefeitura de Três Rios e a Secretaria de Estado de Saúde sobre o atraso nos repasses, mas até o momento não obtivemos retorno. O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro também foi questionado e informou que está apurando o caso. Situação preocupante, né, para os tririenses. Imagina só, naquele momento ali, né, de preocupação da família, e é necessário para uma outra cidade para fazer esse procedimento. Situação muito delicada, né? Mas obviamente falta de repasses. Não é algo que a gente obviamente vê só em Três Rios. Lembrando, Petrópolis passou por isso aqui. Trouxemos há pouco tempo a renovação do convênio entre a Prefeitura e o Hospital Santa Teresa, que inclusive são a mesma rede, né? A rede Santa Catarina. Tanto o Hospital de Clínicas Nossa Senhora da Conceição em Três Rios, o Hospital Santa Teresa aqui em Petrópolis e o Hospital também de Paraíba do Sul, e que também está enfrentando esse problema por conta da falta de repasses. Obviamente, os atendimentos são destinados para outras regiões. Aqui em Petrópolis, por exemplo, urgência, emergência, né, a sala de trauma, pediatria, entre outros serviços. Em Três Rios, esse convênio ele é referente à maternidade e por aí vai. Agora, é uma situação muito delicada, a nossa equipe vai continuar acompanhando esse caso e trazendo as atualizações para você. O Hemonúcleo de Teresópolis está convocando aí os doadores com urgência para suprir a demanda do estoque de sangue. Segundo a unidade, a necessidade de todos os tipos sanguíneos que estão em estado crítico. A contribuição, a gente lembra, pode salvar vidas. E os tipos de sangue, seja A negativo, B negativo, AB negativo ou O negativo, é crucial a doação para salvar vidas neste momento. Inclusive, eu que cito um trecho da nota do Hemonúcleo. A unidade fica localizada na rua Francisco Sá, número 299, na Várzea. E a doação de sangue pode ser feita de segunda a sexta-feira, de 7 da manhã até 1 hora da tarde. Agora, é um horário ruim, né, gente?
de segunda a sexta-feira, de 7 até 1 hora da tarde, quantas pessoas nesse horário não estão trabalhando? Não estão indo para o compromisso, né, para o expediente, ou levando o filho para a escola para depois ir trabalhar? Seria necessário talvez uma ação aí importante da equipe do Hemonúcleo de Teresópolis para ampliar esse horário um pouco mais, ou abrir ali a possibilidade num outro dia de funcionamento. Isso obviamente vai afetar aí também o número de doações, afinal a população vai poder se deslocar para o Hemonúcleo. Desde a última segunda-feira, na verdade, o Ministério da Saúde vai substituir, tem substituído, está num processo, as 2 doses de reforço da vacina oral poliomielite bivalente, a VOP, como é conhecida, popularmente também como gotinha, por uma dose da vacina inativada, a VIP, que é injetável, ou seja, por meio da agulha. O objetivo é alinhar o esquema vacinal às práticas já adotadas por países como os Estados Unidos e as nações europeias. Segundo o Ministério, a mudança vai garantir uma maior eficácia do esquema vacinal, que será exclusivo com a vacina injetável. O novo esquema inclui 3 doses da vacina injetável administradas aos 2, 4 e 6 meses de idade, além de uma dose de reforço aos 15 meses. O Ministério da Saúde já enviou orientações aos estados para que preparem os municípios para a implementação das novas diretrizes. As doses da vacina oral poliomielite bivalente que estejam lacradas em estoque nos municípios serão recolhidas pelo Ministério da Saúde até o dia 31 de novembro. A partir de hoje, apenas as doses da vacina injetável deverão estar disponíveis nas salas de vacinação. Apesar da substituição da vacina oral, o Ministério da Saúde garante que o personagem Zé Gotinha, criado nos anos 1980 para incentivar a adesão das famílias, continuará sendo um símbolo da imunização no país. O Zé Gotinha, né? Agora, coitadinha das crianças, né? Os bebezinhos ali, já vão ter que levar uma agulhada aqui no braço, afinal a gotinha agora foi suspensa, né, gente? Mas faz parte. Isso, obviamente, não é para ser ali um motivo para não comparecimento dos pais responsáveis juntos com as crianças para fazer essa imunização, tá? O Correio Petropolitano Debate faz intervalo rápido, a gente volta daqui a pouco para uma entrevista para você, não sai daí, a gente volta já. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 89,00, e a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Meu pai é um cara muito corajoso. Ele luta contra o mal igualzinho um super-herói. Ele não usa capa, mas tem um uniforme muito legal e vários equipamentos especiais. Ele também tem super veículos e quando precisa, ele pode até voar. Meu pai me disse para não ter medo, que as coisas estão melhorando. E eu acredito no que ele me fala. E os resultados já estão aparecendo. Mas o governo do estado do Rio quer mais. Por isso, estão sendo investidos R$ 1 bilhão na nossa segurança, com ações em todas as regiões do estado. A gente não está aqui dizendo que a guerra contra o crime está ganha. Ainda tem muita coisa a ser feita. Mas aqui no Rio, os criminosos não vão ter vida fácil. Pode acreditar nisso. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Não é jornalismo de direita.
é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Ensinar inglês na pré-adolescência exige diferentes estímulos no aluno. O curso Kids and Teens a Mais conta com professores especializados que abordam inglês de maneira lúdica e objetiva. Através de 4 módulos, conduzimos os alunos de 9 a 14 anos, do nível básico para o avançado, oferecendo total segurança na hora de se comunicar e argumentar em inglês, inclusive ser capaz de realizar futuros exames de certificação. Na Minds English School, você aprende o inglês que te leva longe. Correio Petropolitano Debate, de volta. A gente dá início agora à nossa entrevista e fala mais uma vez sobre cultura e sobre os artistas aqui de Petrópolis. Ao meu lado, mais uma vez, André Amon, ele que é presidente do Conselho Municipal de Cultura da cidade. Nós conversamos na semana passada aqui, mas o tempo acabou ficando curto. A gente segue com esse bate-papo sobre a cultura e sobre os artistas aqui da cidade. Amon, obrigado mais uma vez aqui pela presença. Muito obrigado, Tarrixas. Muito obrigado a você, a todo mundo. Gratidão aí a toda a equipe da TV. Bom, Amon, a gente na semana passada comentou aqui sobre alguns pontos aí que Petrópolis está enfrentando, inclusive os próprios artistas. Entre essas questões estava ali a alegação da própria falta de repasses por parte do Estado, mas a gente sabe que teve agora essa questão, a atualização do ICMS também. Só para a gente deixar claro e atualizar para a população, da semana passada para cá, os artistas, por exemplo, que trabalharam na Bauernfest ainda não receberam? Não, a gente ainda não teve algo positivo, mas os processos tramitam dentro mas alguns param dentro da fazenda. A gente precisa muito que haja uma sensibilidade maior, tanto do Estado quanto do próprio município, mas a gente chegou num momento crítico, né? Esse momento crítico ele precisa ser revisto, né? Para que a gente não passe isso no futuro. Bom, e aí eu vou aproveitar, amor, como a gente teve agora o resultado das eleições também, Ingo Remes foi eleito o prefeito de Petrópolis para assumir já em 2025, como que agora o Conselho também se preocupa em articular com a nova gestão, justamente pensando na promoção dos artistas, de eventos culturais e mais espaços na cidade para esses artistas e produtores? A gente vai precisar agora voltar, né, começar toda uma trajetória em cima das demandas que a gente já fez. Foi um período tenso na época da pandemia, junto com aquela questão do Ingo ter feito uma gestão ali de 11 meses, onde eu confesso que a gente batalhou muito e ele sempre atendeu, né, eu não posso negar isso, as demandas, havia muito diálogo. Se essa linha for mantida, a gente vai conseguir fazer com que bastante coisa ande, sabe? Eu acredito também que a gente deva aguardar as coisas. A gente não tem como fazer uma previsão correta, até porque a gente está vivendo um momento econômico complicado dentro do estado do Rio de Janeiro. É uma análise de grandes amigos, economistas e tal, que o problema é do estado inteiro, né? Petrópolis é uma ponta do estado, né? E eu acredito que a gente consiga, se as demandas forem ouvidas e a gente conseguir fazer projetos de forma imediata, já no primeiro trimestre, eu garanto que a cultura está pronta para dar um aporte bacana também para a cidade, né? Não é só receber, né? Porque parece que quando a gente fala como vai ser a relação, a gente conseguir passar para o poder público que a gente tem capacidade sim de gerar, não só de absorver. É uma via de mão dupla, como a gente também utiliza esse termo, né? Obviamente que quando o setor cultural tem um espaço maior, tem a possibilidade de visibilidade, automaticamente você tem eventos, promoção da arte e da cultura, isso chama visitantes, turistas,
e, obviamente, vão gastar dinheiro na cidade e fazem com que a economia gere também emprego e renda, enfim. E aí, Amon, a gente trouxe na semana passada alguns pontos aí que Petrópolis hoje precisa, digamos, melhorar no setor como um todo. A gente falou aqui, entre eles aí, até mesmo os problemas que a gente enfrentou nos últimos anos com o Natal Imperial, entre outros eventos, até mesmo nesse ano com a Bauernfest. Como que você está vendo agora também essa questão do Natal Imperial para esse ano? A gente está aí para o início de novembro e, obviamente, o Natal Imperial ele sempre começa ali no final do mês de novembro, geralmente no dia 30, no dia 29, segue ali até o dia 5, 6 de janeiro do outro ano. Como que os artistas, o Conselho está discutindo isso já é uma das pautas do Conselho, visando essa proximidade de um dos principais eventos também da cidade? Sim. A gente tem feito reuniões, a nossa última reunião ela foi interessante, que a gente colocou a questão de contratar devendo. Mas eu não posso negar que a Diana, a nossa atual secretária de Cultura, ela faz um esforço além até do que ela poderia, e ela tenta fazer com que as coisas aconteçam. Agora, a classe, a insatisfação da classe, e eu posso dizer isso, houve um racha, né? Um racha dentro da própria classe com relação a apoiar quem, é porque, na verdade, a gente precisa muito além de boa vontade, de carisma, a gente precisa de efetividade. Então, o que eu imagino? O Natal Imperial, ele é um evento que ele também pode trazer recursos, mas é um problema que agora a gente vive um terror, né? Que Petrópolis, se anuncia uma chuva, ela vira tempestade, se vai ventar, e a gente entra no período crítico. Então, se a gente não se reinventar para fazer com que os eventos aconteçam de forma saudável, a gente vai acabar entrando numa ciranda negativa. Então a dúvida é, vale a pena hoje investir milhões nas condições que a cidade está, talvez despreparada para receber a chuva, como há uma previsão, né, de mais chuvas, inclusive? Eu fico muito receoso. Mas, ao mesmo tempo, eu pediria aos artistas que fizessem a sua parte também. Que a gente entendesse um fim de um governo, início de outro, mas que a gente fosse laico nesse momento, né? Que a gente tivesse uma sobriedade para entender onde é e como a gente pode aportar. É isso. E visando justamente essa questão que você citou agora, é muito interessante. Obviamente, ninguém quer que Petrópolis passe pelo que já passou em outros anos. Mas a gente sabe, infelizmente, que os eventos climáticos extremos, a tendência é que ocorram com mais frequência. Hoje, como que isso impacta na produção de cultura da cidade, Amon? Tendo em vista justamente essa preocupação, esse período de, por exemplo, novembro até março, é um período mais difícil para os produtores culturais da cidade? Sim, mas aí eu digo a você o seguinte, o que o André acredita, tá? O André acredita que a gente precisaria investir em continuidade, não em questões eventuais. Porque um evento não cabe todo mundo, e todo mundo quer estar ali. Agora, se há uma multiplicidade, eventos acontecerão o tempo todo. Fruto de uma política pública cultural, uma política pública de cultura, que a gente entenda que há uma reclamação, aspas aqui, né, sobre a questão de frequência, né? Quem é que frequenta o evento X? Quem é que está no Y? Aí a gente volta a uma ata que eu recebi sobre uma reunião do Ministério Público, sobre os moradores, que eles... vamos colocar a coisa assim, tipo, gostam da Bauernfest, mas a festa do negro é ruim para a sociedade. Eu não consigo entender como se chega a uma conclusão dessa com gente tão esclarecida. Qual o conteúdo histórico de uma Praça da Liberdade para receber o Natal Imperial e as pessoas estarem ali fazendo um movimento talvez até diferente do que é o normal? Por que fecharam os clubes para arte, entendendo que só música é arte? E aí acabou-se um movimento cultural que a ausência de política pública levou ao pessoal a entender que clube faz show. E aí aquelas famílias que estão ali lateralizadas, elas acabam não tendo possibilidade de artesanato, possibilidade de dança, de audiovisual até, de tudo que a gente imaginar,
enquanto não se resolvia o imbróglio da música em si e de eventos de maior massa. Que a gente não pode negar que se você colocar um Roberto Carlos no estádio, ele vai lotar mais do que um grande artesão, não adianta. Mas esse grande artesão ele pode estar locado desde que haja uma política pública que direcione, que a lei municipal, que a gente trabalha em cima das leis, né, que as leis elas impedem e viabilizam, mas infelizmente elas estão sendo mal interpretadas e muitas vezes subdimensionam as estruturas que possibilitariam o artista petropolitano de se apresentar de uma forma melhor. Então, é um xadrez que a gente joga, mas com inteligência, com tranquilidade, eu falei amor, né, numa entrevista que eu dei, a gente conseguiria criar um mecanismo de devolver à sociedade algo de bom, né? Não só divisa, né? A gente fala em dinheiro não é só isso. Quando a gente fala, então, hoje, qual que é a análise que você faz sobre, então, a promoção dos artistas na cidade? É muito voltado para a música. O que hoje Petrópolis tem também de diferente que poderia ser aproveitado de uma forma melhor? Em quais espaços poderiam ser atribuídos, por exemplo? Eu começo respondendo isso. Frequentem o Conselho Municipal de Cultura. Se apropriem das condições que o Conselho apresenta para a sociedade. O Conselho hoje, ele é gestor de um Fundo Municipal de Cultura, elabora editais, conheçam. Eu estou feliz que eu recebi ligações ontem, ao sair o resultado de alguns editais, que gente que foi recente ao Conselho, entendeu o processo, entendeu o que cabia ali e subvencionados foram. Eu estou feliz porque há um trabalho sério feito, sabe? Os multiplicadores que estavam tentando passar para a sociedade como é que funciona isso, eu sei que é burocrático. Poxa, gente, é uma vez por mês. E aí, dependendo da proatividade, da vontade das pessoas, você trabalhar para que a sua arte te subvencione, você viva dela, vale a pena investir mais tempo nisso. Né? Eu vou até rir aqui, porque quando a nossa reunião demora um pouco mais, o pessoal, a reunião está demorando. Gente, é uma vez por mês. É uma vez por mês para a gente deliberar. É uma vez por mês para a gente traçar uma meta. Então, eu tenho um orgulho, uma gratidão enorme por, primeiro, ter sido eleito como presidente do Conselho, depois de estar fora por um tempo. Meu pai faleceu, a gente teve um... E aí, ao voltar para o Conselho, mas eu tenho um carinho enorme por cada um que está ali. Então, a pergunta é, tem mais coisa? Tem muita coisa. Dança, teatro, artes visuais, a gente tem moda, a gente tem tudo acontecendo. Então, essa informação, eu até te daria uma sugestão, vamos começar a trazer conselheiros para cá, para eles falarem das suas ações, vai ser bacana. Porque aí a sociedade, sabendo da importância do Conselho e lotando as reuniões dos segmentos, a gente vai conseguir difundir isso. E essa é uma das metas que eu penso a partir de agora, que diluiu a nuvem da eleição, a gente conseguiu passar um ano, está definido, Ingo Rames vai vir como prefeito, não sabemos ainda quem são os secretários dele, mas a primeira coisa que o Conselho vai fazer nesse momento vai ser, no dia 1º, vamos começar a entender quem vai vir, ele assumirá a vice-presidência do Conselho, ou quem eles determinarem, e a partir daí a gente vai seguir tentando fazer algo que a gente consiga entrar de uma forma consensual. Perfeitamente, Amon. Além disso, a gente sabe que Petrópolis tem aí, justamente agora, esse período de transição, mas é importante ressaltar que pontos importantes que sejam debatidos no Conselho, por exemplo, sejam mantidos, independentemente de governo ou de ideologia. E a gente tem também os editais, que alguns estão aí em Petrópolis hoje. Queria que você falasse quais são hoje os editais. Ainda há possibilidade de novos artistas se inscreverem, não? E como que você vê também essa interlocução? A gente sabe que parte de editais vem do fundo, hoje qual que é o recurso do fundo, e também como que fica também esse diálogo até mesmo com o próprio governo federal, se o Conselho faz ali uma articulação com a Prefeitura para buscar recursos também do governo federal para trazer aqui para a cidade. Vamos lá, grande, hein? A gente terminou agora o período de recursos dos editais da PNAB, vai ser lançado agora o edital do Fundo Municipal de Cultura, agora essa semana a Diana até mandou uma mensagem que eles estão na reta final, que estava problemático, né, devido a todas as questões que estão acontecendo.
E a gente precisa entender que precisa ter uma distância realmente entre um e outro para que não haja um bug, né? Ano passado a cidade sofreu um bug. Muitos editais juntos e acabou gerando uma confusão danada. A gente teve esse ano, eu tive a oportunidade de estar com o pessoal do MINC, eles vieram a Petrópolis, Ministério da Cultura, fazendo uma avaliação sobre essa conduta, né, como seriam conduzidos, entregando normas para a gente, conversando como seria isso. Então foram criados os termos de referência. O edital do fundo esse ano ele vai vir evoluído, né, a gente vai ter uma evolução dele, porque aprendemos muito com essa política nacional, né, porque inicialmente a raiz da PNAB, né, o Programa Nacional, o Aldir Blanc, ele inicialmente era emergencial e se transformou numa política nacional. Uhum. O que eu penso é que precisaremos agora criar um mercado de trabalho, porque a questão de ser subvencionado por editais, tanto do Estado quanto o federal, né, a gente pode trabalhar em várias frentes, buscando lei de incentivo, e aí vem os empresários, a importância deles entenderem, colarem com a classe artística e entenderem onde a sua marca pode ser propagada. Vou dar exemplo, eu não vou pegar um cigarro e patrocinar um esporte. Não dá certo. Existem algumas coisas que não vão bater, mas se as marcas começarem a ser difundidas pelos atores hoje, se a gente conseguir colocar os atores em nível nacional e as marcas estiverem juntas, a gente vai somar potenciais. O edital cria projetos. A lei de incentivo e outras coisas, eles podem manter esse projeto ativo e vivo. Agora, onde acolher esses materiais e como esses produtos gerados, onde a gente pode estar criando uma amplitude maior de ação e, consequentemente, qual o impacto positivo que isso volta para o município. E é aí que está. Esse é o eixo mola que a gente precisa detalhar. Então, eu acredito que fiquem atentos agora ao edital que está vindo, o site da Prefeitura sempre publica. Devido ao período eleitoral, não foi o Instituto Municipal, a Prefeitura não pôde divulgar por conta própria, não usando as COM, porque tinha uma eleição envolvida. Agora eles vão poder divulgar o edital do fundo. A gente vai estar em contato direto, sim, com o Estado. A gente fica em contato também com o pessoal do MINC, agora o pessoal que vai ser cadastrado como ponto de cultura. Já está, o nosso edital, como foi uma política nacional feita, para que os pontos de cultura aparecessem e ampliasse essa questão da política. A gente agora tem agora muito mais pontos de cultura em Petrópolis nomeados, então a gente precisa dar voz a esses pontos agora, dar voz aos artistas daqui. E lembrando, a gente fazendo essa conexão com o Estado, com a Federação, a gente vai tirar a gente daqui, a gente vai trazer o holofote para Petrópolis como um celeiro não só de museu, de Casa Santos Dumont, de praça. A gente vai criar realmente uma conexão agora das pessoas para vir na cidade para nos assistir. Faltaria talvez um pouco de integralidade, digamos assim? Técnica. De forma geral? Técnica. Acreditar. Eu acho incrível como o artista petropolitano hoje, você vai assistir uma peça de alguém, aí aquela pessoa ela vai ter uma frequência X. Mas se ela entrar numa novela, vai ter essa frequência Y. Qual o potencial para ela ter entrado na novela? É o X, é que ele é, ou que ele passou a ser por causa do populismo? Então, aí vem a cultura. A cultura de elevar algo, a gente precisa criar. Se a sociedade criar agora, através de projetos que a gente pode levar para as escolas, se a criança hoje começar a entender de arte, ela vai saber julgar o que é bom e o que é ruim. Então, ela não vai ter pena ao pagar um ingresso. Se ela tiver acesso, ela não vai ter problema com isso, ela vai indicar. Agora, se você não tem esse acesso, se você não tem essa cultura que ela precisa ser criada, a gente não consegue valorizar um artista local. Ele precisa virar midiático para depois ter valor na sua própria terra. E isso não é de hoje, isso aí não tem culpa. Isso aí, todo interior projeta o seu grande artista para o grande centro, para a sua capital, e a sua capital projeta para o Brasil e para o mundo. A gente precisa inverter um pouquinho, porque Petrópolis está muito colado na capital e hoje nós somos metrópole. E aí é que está a chave. Se a gente entender que nós estamos hoje metrópole
e que nós estamos ali colados com essa questão da capital, a gente consegue projetar gente já direto daqui. E isso é fundamental. E dentro desse ponto, para essa projeção daqui, o que talvez seja o mais difícil? Voltamos às leis. A gente precisa de vontade política. A social, posso garantir que até no final de 2025, se eu permanecer no conselho, a vida é assim, né? A gente pode ir qualquer coisa. Mas a minha vontade é que fechasse uma gestão com uma lei municipal de cultura instituída, que a gente tivesse uma sensibilidade do Estado, entendendo que os clubes são pontos de cultura latente, que eles podem estar atuando nos bairros para que a gente engrandeça isso, não precisa ter tanto deslocamento. Se a sociedade em Petrópolis entendesse a arte como, tivemos um acidente aí agora no Rio de Janeiro, onde aconteceu aquela tragédia, que o rapaz estava dormindo, morreu com um tiro de fuzil. Eu citei isso aqui na última entrevista. Eu gostaria que a minha filha, eu tenho uma filha, 28 anos, que ela tivesse indo a eventos e cotidianos, ou se ela tiver a fim de uma madrugada que seja, aqui. Que a gente não precisa pegar uma pessoa de renome que aconteça um acidente daquele com o filho, porque ele foi buscar um entretenimento. Porque quando a gente corta o entretenimento da noite, né, a famosa noite, que eternamente funcionou e de repente veio a pandemia e acabou com isso, se a gente vai gerar mais emprego, a gente vai gerar mais recursos, a gente vai ter os nossos entes queridos mais próximos de nós. O evento público hoje, que criou-se uma dinâmica em Petrópolis que, na minha visão de ver, ela é equivocada, sendo feita dessa forma 100%, porque ela está concorrendo com o CNPJ. Então, hoje, o camarada que quer abrir algo que tem uma frequência longe do centro, o que acontece com ele? Ele concorre diretamente com qualquer evento público hoje, porque o horário dele está parelho com o horário do encerramento. Em muitas horas acontece. Agora, eu não entendo onde está escrito isso. Agora, Petrópolis pratica isso. Por que pratica? Aí eu posso dizer, será que alguém não quer pagar hora extra para o noturno? Será que alguém não quer pagar hora extra para que tenhamos uma atividade noturna mais longínqua e, consequentemente, a gente tenha esses eventos? Mas você vai dar dor de cabeça, eu quero dormir, não sei o quê. Gente, a gente precisa dos nossos com a gente. Mas a gente não pode só pensar em dinheiro, isso é diferente. A gente tem pessoas concentradas em outras coisas. A gente vai ter um enriquecimento da arte, um enriquecimento da própria cidade que recolhe mais impostos. Então, qual o impacto econômico que geraria a gente simplesmente ter o que nós já fomos um dia? Outro dia, o cara falou, mas você está sendo nostálgico. Não! A galera não morreu, gente. Tem uma geração inteira que, se a gente faça uma entrevista na rua, eu te aconselho para todo mundo e pergunta se eles não estão com saudade de poder ir a algo que eles frequentem e não tem um problema de horário para voltar. Pergunte a um turista que chega aqui, que dá de cara com tudo fechado meia-noite, 1h da manhã ali, se ele não está vindo da cidade dele que está aberta, se ele não se arrepende. Então, a gente não pode ficar satisfeito com a capacidade da cidade de receber pessoas em hotéis e achar que isso é normal. Não, esse não volta mais, mas virá outro. E essa fila um dia acaba. Agora, o que eles estão levando de produto cultural para fora? Se eles não estão tendo oportunidade de estar fora da bolha? Sabe, é tipo você ir no Rio, eu quero conhecer o que está acontecendo no Bar da Laje, o que está acontecendo num lugar tal que é fora do eixo. E aí, se aquilo acaba junto com o evento público que está chamando ele para ali, ele não vai conhecer. Então, ficamos de novo na mesmice. Né? Não se torna um atrativo para a pessoa voltar até em determinado outro dia, outro horário, justamente não visando aquele evento especificamente. Não temos polo de visitação no Alto Independência. Não há projeção para isso acontecer, não há projeção para o cara ir lá na Vila Rica, que muita gente boa lá, artistas enormes lá, mas não há uma projeção de ter um turismo cultural naquele lugar e a pessoa entender que ele está chegando ali e, consequentemente, fazer uma boa compra de artesanato, entender que tem grandes músicos lá e aí fazer a compra do produto cultural e propagar que está ali. Hoje está muito tudo centralizado. Exatamente. As pessoas estão dentro de uma bolha, achando que está lindo, maravilhoso, porque a pessoa vem para a cidade e entra, quem foi selecionado para o evento público, ele vai estar ali em exposição. Mas o que a cidade está oferecendo de real além disso?
Bom, eu vou ficar 5 dias aqui, que eu vou chegar quinta, vou ficar até domingo, a Boa Festa está rolando. Mas já fui ao evento, entendi o que está acontecendo. Quero conhecer o município, porque eu vim lá de Brasília. Eu faço o quê? Vai visitar pontos turísticos. Não que não seja uma boa iniciativa, obviamente, mas... Não, acabou. Você não. tem mais coisas além disso que podem ser aproveitadas. Conheça os bairros. Conheça pessoas periféricas que às vezes são comuns a você. Vamos colocar polos nesses lugares e fazer isso acontecer lá. Principalmente, aproveitar essa valorização. Claro. Mas aí é que está, com impacto positivo. Eu converso com pessoas em Itaipava que quando tem um evento no parque que seja maior, é um desespero. O evento suga as pessoas para dentro e aí as pessoas não frequentam quem está fora. E aí eu sempre falo isso, né? Eu não tenho dúvida que se eu tiver a Anitta meio-dia, de meio-dia às 15 horas, um evento acontecendo ali no parque. Eu larguei a galera para ver a Loki no dia seguinte. Eu estou falando nomes aqui, usando aspas, tá? Que a cidade ficaria cheia. E que aí o comércio local venderia muito, que o pessoal iria frequentar mais o que está próximo. Sabe, uma política empreendedoramente falando, que traria as marcas para dentro dos grandes eventos e fazer o grande artista chegar e entender que existe ali o artista petropolitano também em igualdade de condições. A gente tem que acabar com esse negócio também de colocar um palco gigantesco para quem vem de fora. Aí quer dizer, menor e aí coloca aquele palco quase em miserabilidade, desculpa, se você olhar uma estrutura e olhar outra, para o artista local, e muitas vezes aquele artista local, ele acabou de sair do palco do outro. Que nós temos muita gente aqui que entrega para o artista. Né? Eu acompanhei bastante gente, como vários amigos músicos aqui, por exemplo, voltamos para a música. Mas, é assim, eu acredito que dê condições de visibilidade, gente. Como é que você vai se comportar? Eu falo da cidade para o cidadão, né? Pô, é um prazer enorme eu pegar as empresas de som hoje que são perfeitas aqui em Petrópolis, elas têm condições de fazer algo bacana, coloca o cara lá, coloca o artista daqui também em condições de chegar e arrebentar. O que vai acontecer? Ele vai acostumar com isso de novo. E isso não é de agora, porque eu me transformei em músico, produtor futuro e tal. Por quê? Porque, poxa, eu saía da minha casa, estava estudando, eu ouvia que o Lobão estava ali no Palmeira, que eu tinha Cidade Negra no Bogari, que o Lulu Santos ia fazer o show no campo do Petrô. Gente, os prédios são os mesmos, a redondeza é a mesma, o que mudou foi mentalidade. E aproveitar outras questões também, e aí eu vou citar aqui, até para a gente caminhar aqui para o nosso final da entrevista, Amon. A gente acabou de citar aqui no Correio Petropolitano Debate, Petrópolis foi, mais uma vez, aí, considerada a cidade mais segura do estado do Rio de Janeiro. Não só pelo levantamento que a gente trouxe na semana passada, mas também pelo IBGE e pela Mindset que a gente trouxe aqui no primeiro bloco do programa. Ou seja, essa produção, essa integralidade entre produtores, operadores de áudio, o próprio comércio, o turismo atrelado à cidade, obviamente o poder público dando um suporte não só nessa questão da promoção dos eventos, mas das estruturas, não só no centro, nos principais pontos, mas também nos distritos, vai ser fundamental para que, de fato, essa promoção aconteça. Amon, a gente está chegando aqui ao fim da nossa entrevista. Na verdade, eu já até estourei o tempo aqui com o pessoal. Queria mais uma vez agradecer a sua presença aqui com a gente. Trouxemos algumas atualizações e outras discussões aqui referentes à cultura e os artistas da cidade. Mais uma vez, obrigado pela sua presença aqui. Queria agradecer a toda a equipe, a todos vocês em casa. Eu quero dizer também que frequentem o Conselho Municipal de Cultura. A gente vai ter como pauta, as pautas da reunião vão estar aí nas redes sociais, a gente vai colocar. A gente hoje vai lutar muito para que os pareceristas nos editais sejam muito mais precisos, que é uma vírgula que eu deixei de falar aqui, e eu gostaria dessa lisura, sabe? Que o parecerista hoje que vai julgar você que está em casa, que quer concorrer no edital, você pode até não ser contemplado de primeira, mas o parecer que vai chegar para você, ele vai ter uma qualidade melhor do que o que está sendo agora. Porque a gente vai batalhar por isso e vamos fazer com que isso aconteça. Tá? E deixar um abraço aí para todos vocês, agradecendo sempre que precisarem a gente está à disposição. Maravilha. E deixar aqui um abração para todos e desejar boa sorte aí pro Ingo, eu tenho um amigo pessoal que é o Berg também, deixar um abração para ele, deixar um abraço para todos aí que vem aí o governo, que a gente consiga fazer uma
uma junção, uma cultura melhor para Petrópolis. Certo. Amon, obrigado mais uma vez pela presença, estamos sempre também à disposição. Obrigado você que está em casa também nos acompanhando. Sempre valorize a arte, a cultura, elas também trazem senso crítico, enfim, entre outras questões e muitos benefícios. Uma boa tarde para você, amanhã a gente está de volta, meio-dia ao vivo e, é claro, você sempre é nosso convidado especial. Até lá! TVC, a TV do Correio da Manhã.